A igreja de Tiatira estava envolvida com corrupção moral, espiritual e o falso profetismo. Nós encontramos essa referência em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 18 a 29. Tiatira era uma cidade da Ásia Menor, localizada na atual Turquia, e diferentemente de outras cidades mencionadas em Apocalipse, ela não era um grande centro político ou religioso. Em vez disso, era uma cidade comercial conhecida por suas prósperas guildas ou associações de trabalhadores. Essas guildas que controlavam diferentes setores da economia, como tecelagem, tingimento de tecidos, metalurgia e cerâmica. Uma das características mais notáveis de Tiatira era sua produção de tecidos tingidos, especialmente o famoso púrpura, uma tintura cara e valorizada na época. Em Atos 16:14, encontramos Lídia, uma vendedora de púrpura de Tiatira, que foi convertida ao cristianismo pelo apóstolo Paulo. O grande problema para os cristãos que viviam em Tiatira era a forte influência dessas guildas comerciais. Para participar delas, os trabalhadores eram muitas vezes obrigados a se envolver em festas e cerimônias pagãs, que incluíam idolatria e imoralidade. Isso gerava um grande dilema para os cristãos. Se recusassem participar, corriam risco de perder sua fonte de sustento e, se aceitassem, comprometeriam sua fé em Cristo. É nesse contexto que a igreja de Tiatira recebe uma mensagem severa do Senhor em Apocalipse. Enquanto a igreja demonstrava crescimento em amor, fé, serviço e perseverança, havia uma grave corrupção espiritual dentro dessa igreja. A principal condenação que Cristo faz à igreja de Tiatira é a sua tolerância para com uma mulher chamada Jezabel, Apocalipse 2:20. Esse nome provavelmente não era literal, mas uma referência à rainha idólatra do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, que levou Israel à idolatria e à depravação moral. E essa história está em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33 e capítulo 21, versículo 25. Na igreja de Tiatira, Jezabel representava uma falsa profetisa que enganava os crentes, ensinando que era aceitável participar dos costumes pagãos da cidade, incluindo a imoralidade e os banquetes sacrificiais aos ídolos. Seu ensino distorcido sugeria que os cristãos poderiam se comprometer com o mundo sem que isso afetasse sua relação com Deus. Tiatira estava dominada pelo espírito do engano. O Espírito Santo não operava nessa igreja, pois o engano havia tomado seu lugar. Assim, os irmãos davam ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, mergulhando a igreja em heresias. O Senhor continua advertindo que a figura de Jezabel simboliza líderes ou influências que induzem outros ao pecado e também à idolatria. Jesus condena essa prática e chama a igreja ao arrependimento. Seu julgamento sobre essa igreja será severo. Ele alerta que lançará no leito de sofrimento aqueles que não se arrependerem e ameaça destruir os filhos de Jezabel, ou seja, seus frutos, seus seguidores, os que perpetuam essa influência maligna. Isso pode ser entendido também como suas filiais, igrejas que se alinham a esse mesmo espírito de corrupção. Mas, mesmo dentro dessa igreja, há um remanescente, um grupo que, apesar das dificuldades, permanece fiel ao Senhor. Esse grupo também recebe elogios do Senhor Jesus. Ele faz promessas aos que perseverarem. Ele declara que aqueles que se mantiverem fiéis, mesmo em meio à corrupção espiritual, receberão autoridade sobre as nações e governarão com ele. Assim, os crentes que hoje enfrentam desafios semelhantes aos da igreja de Tiatira, se permanecerem firmes diante das provações, terão o privilégio de reinar com Cristo como verdadeiros líderes no seu reino. Tiatira serve como uma séria advertência contra líderes que desviam as pessoas da verdade bíblica, sendo esse um dos aspectos mais relevantes ao estudarmos essa igreja. Além disso, ela nos ensina a importância de resistirmos à sedução do pecado, mesmo quando isso contraria a cultura predominante. Embora sejamos constantemente influenciados e pressionados pelos valores desse mundo, o crente deve voltar os seus olhos para a cultura do reino de Deus, que opera em um padrão mais elevado, um padrão de santidade profunda que exige renúncia e compromisso genuíno com o Senhor.
É isso que o Senhor deseja para os crentes, que vivam em santidade em toda a sua conduta e se afastem de ensinos e comportamentos que os conduzam ao erro, ao engano e também à perdição. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Em sua mão direita, ele sustenta as 7 estrelas, que representam os pastores das igrejas. É ele quem levanta e remove líderes segundo sua vontade. Por isso, a igreja deve confiar plenamente no Senhor, pois ele intervirá em favor do seu povo, que muitas vezes sofre sob o jugo de lideranças corruptas. Ainda há aqueles que, embora não façam parte da liderança espiritual, exercem influência negativa ao seu redor. No entanto, o Senhor agirá no tempo certo. Jesus deseja que as igrejas da Ásia se preparem para o arrebatamento e as exorta à fidelidade. Em todas as cartas, ele transmite a expectativa de uma transformação na conduta dos crentes, levando-os a seguir o caminho da santificação para estarem com ele naquele grande dia, as bodas do Cordeiro, o casamento eterno entre Cristo e a sua igreja.